aquilo lá vai, se eu tiver em 3 dimensões, aquilo lá não vai reconhecer. Eu vou ter um espinor de 3 dimensões, que é um objeto com 2 componentes. Eu vou ter outro espinor de 3 dimensões, que é um objeto com 2 componentes. E vou ter o ômega alfa. Do ponto de vista das 3 dimensões, a álgebra de Clifford é a mesma que a 2. Então, a alfa e beta vai de 1 a 2, continua indo de 1 a 2, só tem 3 dimensões. Então, essa decomposição vale também para 3 dimensões. O epsilon beta alfa dá um escalar e o ômega beta alfa simétrico dá o vetor. Então, em 3 dimensões, a coisa estaria bem fechada. Seria 3 componentes vetoriais ali, uma componente escalar aqui. 2 espinoriais lá, 2 espinoriais em si, 2 espinoriais em Z. Em 3 dimensões, fecha bem. Em 2 dimensões, a gente tem 2 e 2. Uma. Mas aí aqui a gente tem 3. Essas 3, a gente está colocando sob a forma de um vetor, obviamente, e tem que ter um escalar aqui. Então é isso que nós estamos dizendo. Não dá para colocar traço dúvida. Os caras precisam realmente de 4 componentes. Essa foi jogada. Então, realmente, esse escalar tem que viver aí. Então, o que a gente está dizendo é que, se a gente quiser explicitar, ou a questão é, se eu deixar esse objeto assim o tempo todo, por enquanto eu vou deixar esse objeto assim. Eu sei que aqui tem 3 componentes, né? Se eu quiser dar um sentido, né, ao vetor que está aí dentro, o único jeito de eu extrair um vetor que está aí dentro, como isso aí é simétrico, é eu vou aplicar, quer dizer, essa matriz aqui, quer dizer, gama mi c alfa, beta alfa, é simétrico. Então, quer dizer, certamente esse pedaço tem que estar aqui dentro. E aí o que sobra para poder ficar esse escalar certo. E aí o que a gente está vendo aqui, uma possibilidade, quer dizer, uma saída seria colocar aqui a matriz de gama 3. Tá certo? Que ainda, como eu disse, não está satisfazendo plenamente porque a gente está. Gama 3 é possível, é simétrica na representação de Majorana. Quer dizer, a simetria da matriz de gama 3 não é independente da representação. A gente pegou a representação de Dirac, que foi a primeira representação, que era o sigma x, que era o sigma z e o sigma y, a gente estava olhando o gama 3, né? Deixa eu apagar isso aqui já deu uma esclarecida para nós que tem que realmente ter um escalar, porque tem que pensar que em 3 dimensões tem um trivetor, então em 2 dimensões é uma redução dimensional. Só voltando aqui rapidinho, porque se não cometi um erro, né? Quando a gente fez a representação, no primeiro caso, na representação do Dirac, a gente tomou isso aqui. Tomamos gama 1 igual a I sigma y. Né? Então, a matriz de gama 3 é o comutador dessas duas, e com y da x. Então, a matriz de gama 3 é o sigma x, que é simétrica. Quando eu fui para a representação de Majorana, a gente fez isso aqui. A gente pegou aqui sigma x, né? E aí, sigma y e sigma x dá o sigma z, também é simétrico. Essa representação de Majorana. Se eu colocasse I sigma z, também continuaria sendo uma representação de Majorana, porque isso aqui é puramente imaginário, quadrado igual a 1, quadrado igual a menos 1 e anticomutam. Só que o comutador de y com z também dá x, né? A pergunta é, então, se a matriz de integralidade em 2 dimensões, né? Será que ela é assim? Já está dando simétrica aqui, né? Então, a matriz simétrica nas 2 representações que a gente estudou. O fato dela pensar aqui uma coisa. Gama 3 é gama 0, gama 1. Gama 0 é sempre hermitiana. Gama 1 tem que ser sempre anti-hermitiana. Essa tem quadrado 1, essa tem quadrado menos 1. Essa matriz é hermitiana, essa matriz é anti-hermitiana. Certo? Então, se eu tirar o Geiger disso aqui, gama 3 Geiger vai ser gama 1 Geiger, que é menos gama 1.
Gama zero da área é gama zero, mais menos gama 1, gama zero, é gama zero, gama 1. Então, essa matriz aqui é sempre hermitiana. Então, em 3 dimensões, a matriz gama 3 é hermitiana. Em 4 dimensões, eu acho que ela é anti-hermitiana, né? Não é hermitiana também. Em 4 dimensões, ela é I, gama 0, gama 1, gama 2 e gama 3. Positivo é o conjugado hermitiano dela, é menos I, 3 da área é menos 3, 2 da área é menos 2, 1 da área é menos 1, 0 é o 0. Então, 1, 2, 3, 4, 0. Então, eu boto 1 para cá, não, se não menos. Boto 2 aqui, nada acontece. Trago 3 para cá, dá outro, se não, não acontece. O gama 5, na verdade, 4 dimensões, é hermitiano. O gama barrado que é menos gama. Então, essa matriz é hermitiana, mas a gente está dizendo que das representações que a gente está buscando uma representação que ela é simétrica. Se ela é hermitiana e ela é simétrica, então é porque ela é real. Tá certo. Então, quer dizer, parece que a gente poderia fazer realmente isso, colocar, quer dizer, o escalar, né, no setor do gama 3. Tá joia? Aí, questão. Quando eu faço uma transformação de Lorentz, o que acontece com, né? Uma transformação de Lorentz, quando eu fizer isso aqui, vamos dizer que a gente coloca a matriz de gravidade. Se eu faço uma transformação de Lorentz, como a gente sabe que a transformação de Lorentz é S barrado, a gente introduz justamente a noção do gama zero para poder resolver o problema do barrado. Quer dizer, o gerador da transformação de Lorentz é exponencial do gama zero, gama 1. Perfeito. Então é claro que S d'área, né? Como essa matriz aqui é hermitiana, ela não pode ser o inverso dela. Mas agora, se eu definir essa matriz S barrado, isso aqui é gama zero, S d'área, gama zero. Certo? Então, como eu coloco os tempos exponenciais, né? Então, S d'área é gama zero, exponencial, menos I, gama 1 d'área, que é menos gama 1, gama 0 d'área, que é gama 0. Fica mais aqui. Aqui o gama 0. Tá certo. Então, se for gama 0 é gama 1, isso não menos. Mas aí, como o gama 0, a gente comodou o gama 1, porque não se não mais, né? Então, o S barrado, esse cara aqui tem I gama 0, gama 1. O S barrado tem que ser. O gerador do grupo de Lorentz, né? Então tá, a nossa matriz sigma, quando eu não coloco o I aqui, não tem o I aqui. Quando eu coloco o I aqui, essa matriz aparece onde, tá certo? Então, todo ponto que eu coloquei o I aqui, então essa matriz aqui coloca o I. Certo. Então, aqui eu coloquei. Então, quando eu colocar o I aqui, aparece o I aqui. Então, esse cara aqui aparece. Então, tá certo. Então, esse barrado vai ser o inverso. Então, quer dizer, a gente vai ter sempre essa relação. S barrado, gama 3, S. Tá certo. S barrada é S menos 1. Gama 3, S. Mais. As duas matrizes que estão aqui, a gente comuta com o gama 3. Então, o gama 3 passando para cá, ele comuta. Então, isso aqui cai. Então, realmente a matriz, né? Só ver afirmando para a gente que a matriz gama 3, ela se comporta como um escalar. Então, a gente vai fazer essa decomposição. A gente vai fazer o seguinte para nós. E aí, a gente vai ter esse gama 3 aí, tá certo? A gente vai ter o seguinte. Vamos colocar aqui o nosso campo. Então, vamos fixando agora. Depois de toda essa longa discussão, a gente vai estar escrevendo isso aqui.
está escrevendo que o nosso ômega beta alfa, ele vai conter, então, para nós, vai ter o primeiro pedaço, que vai ser a matriz de quiralidade, gama 3, beta alfa, vezes, a gente chamou de escalar de S, aquele lá a gente chamou de φ, vamos chamar essa escalar aqui, então, de escalar aí, não vou querer chamar, vamos chamar de Q, certo? E aí aqui, mais gama mi, C, beta alfa. Então, quando a gente colocar isso na expansão de supercampo, né? Então, como nós já vimos, esse cara aqui, então a nossa proposta então é essa. Depois dessa 1 hora de idas e vindas, né? A gente está concluindo que aquele objeto ômega alfa, que no fundo é o ômega beta alfa, a gente vai expandir dessa forma. Tá certo. Agora vamos jogar peças. Então, nós temos aqui 2 componentes, 3 quartos. Batendo aqui. Agora vamos colocar isso aqui. Lembrando que esse θ barrado, então, devido à propriedade de Majorana, θ barrado é menos θ gama, já estou dando um intervalo, tá, gente? Θ gama, C é menos 1, gama beta. C é menos 1 é menos C. Quer dizer, C é menos 1 C é o epsilon. C é menos 1 é menos epsilon. Isso vai ficar mais epsilon gama beta. Então, ficamos com isso aqui vezes isso aqui. Então, quanto? Vamos começar agora a colocar aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Bom, vai escrever que nem o nosso animal. Vamos dar um intervalinho para baixo. Então, gama alfa de x θ vai ser para nós o psi alfa mais. Então, vou pegar aqui o primeiro termo de lá, o epsilon beta alfa. Quando eu colocar aqui θ gama, epsilon gama beta, epsilon beta alfa, escalar S no lugar disso aqui. Então, epsilon gama beta, epsilon beta alfa é o quadrado da matriz epsilon. O quadrado da matriz epsilon é menos 1. Que é 0, 1, menos 1, 0. O quadrado é menos 1. Menos 1, delta de gama alfa. Então, vai ficar menos θ alfa S. Mas é claro, menos θ alfa S, como eu estou definindo S, eu posso incorporar esse sinal menos no S. O que é importante aqui é que a estrutura seja um θ alfa vezes um escalar S. Esse menos S é absorvido na redefinição do campo. Tudo certo. Então, esse pedaço aqui foi feito. Agora, quando a gente colocar esse pedaço aqui, a gente vai ter, então, θ gama, epsilon, gama beta, e o gama 3 beta alfa. Tá certo. Eu posso. Não tem nenhuma. No princípio, não tem nenhuma maneira de simplificar isso, né? Porque, em princípio, independente da representação, o gama 3 pode ter uma forma ou outra, né? Então, isso aqui eu teria que deixar desse modo. Só que eu posso pensar o seguinte. Eu posso incorporar esse gama no fundo, esse aqui tem um índice gama beta, certo? Não tem como, essa matriz aqui fica aqui. Vamos ver, eu deixar para ficar alguma coisa desse tipo. Eu não estou achando muito bonitinho deixar assim, então esse pedaço aqui a gente poderia deixar um θ barrado, deixar assim, não vai, né? Só para não ficar enchendo de índice, poderia manter isso aqui, θ barrado. θ barrado vezes a matriz gama 3. Então, no fundo é isso aqui, θ barrado, gama 3. Alfa vezes aqui. Certo? Aqui isso aqui, ó. Essa matriz de θ barrado, isso aqui é θ barrado beta, gama 3, beta alfa. Então isso aqui na verdade é esse produto, θ barrado, gama 3, alfa. Tá certo. E aí agora o pedaço vetorial, é um pedaço tão desejado, o que a gente está tentando mostrar é que tem um campo vetorial aqui dentro, mais um pedaço vetorial, mais agora gama
C, alfa, beta, teta barrado, esqueci, teta barrado, beta, teta barrado, beta, gama mi C, beta alfa. Então, posso botar assim, teta barrado, gama mi C, índice alfa, que é beta alfa, né? E aqui o ami, e mais meio, teta barrado, beta, zeta alfa. Certo? Então, essa ficou a expansão do nosso supercampo. Então, esse é o nosso supercampo que a gente diz. Então, esse é o candidato a ser o supercampo, vamos dizer, potencial de gauge, porque ele contém um campo vetorial. Claro, conter um campo vetorial é uma condição necessária, mas não é suficiente, porque o campo vetorial só é campo de gauge se ele tiver uma transformação que seja um gradiente, que seja um campo de gauge abeliano. Então, nós vamos ter que ver daqui a pouco, né, no passo posterior, que realmente esse campo vetorial tem jeito de ser um campo de gauge. Tá? Se houver, a gente introduziu uma simetria de gauge no superespaço, uma simetria de gauge, que é um tipo HQED, no superespaço, esse campo vai ter que se mover, se deslocar pelo gradiente de um escalar. Então, esse campo é um campo vetorial candidato, né? Potencial de gauge. Certo? Vamos ver uma coisinha a mais? Aqui. Nós estamos em duas dimensões. Em duas dimensões, né, quando a gente faz o estudo das teorias de campo em duas dimensões, né, nós sabemos que o campo escalar de Klein-Gordon, em 4 dimensões, o campo escalar, né, o campo vetorial, eles todos têm dimensão de massa. Em duas dimensões, né, como o lagrangiano de Klein-Gordon é dφ, o lagrangiano já tem dimensão de massa ao quadrado, então o campo escalar é adimensional. O campo espidorial tem dimensão de massa meio, diferentemente dos 3 meios, né, das 4 dimensões. E o campo vetorial também é um campo tipo bosônico, né? Ele tem lagrangiano de massa, é femininha, então dA. Então o A também é adimensional, massa zero. Então vamos começar a ver as dimensões, né? Se eu quero, lembrando que o θ, lembra das coordenadas, x', superespaço, θ' igual a θ mais S, supersimetria. X' igual a x mais x', né? Igual a x' mais epsilon barrado, gama mi, θ. A gente tem que botar um mi aqui, né? Para poder a coisa ficar real. É isso mesmo? Esse cara aqui, se eu tirar um complexo conjugado, é θ barrado, gama mi, epsilon. Mas devido à propriedade maiorando, isso aqui é assimétrico. Então tem um i, tá certo. Então, vamos ver as dimensões. Massa menos 1, massa menos 1. Como esses dois caras têm que ter dimensão igual, esse cara aqui é massa menos meio. Então o θ, supersimetria, o par de supersimetria, tem dimensão de massa a menos meio. Então, se eu quero que esse cara aqui seja um campo de gauge, esse cara aqui teria que ter dimensão, em 2 dimensões, ele tem que ter dimensão de massa zero. Como esse cara aqui tem dimensão de massa a menos meio, então esse cara aqui tem que ter dimensão de massa a menos meio. A gente manter tudo fiel, né, ao que a gente está fazendo de 2 dimensões. Então esse cara aqui é adimensional. Esse cara aqui, então, aqui é menos meio. Então, esse espidor aqui é menos meio. Esse cara é menos meio, então esse S tem dimensão zero. Então, de fato, é um escalar. Esse cara aqui é menos meio. Como esse cara aqui é menos meio, esse aqui também é um escalar, tem dimensão zero. Esse cara aqui é menos meio, então esse cara aqui é menos meio, então adimensional. E aqui, menos meio com menos meio, menos 1. Como ali, esse cara aqui é menos meio. Esse cara aqui tem que ter dimensão, então esse aqui é menos 1, então esse aqui é meio. É menos meio, esse cara aqui é meio, sobra um menos meio. Então esse cara aqui tem a dimensão correta de um término. Um
legítimo ter em duas dimensões, eu ter em duas dimensões, pelas dimensões canônicas, a gente já está vendo que esse campo aqui não deve ser um campo físico, porque ele é um campo fermiônico com dimensão de massa a menos meio. Aqui. Diferente do campo fermiônico normal, de Dirac. Esse campo aqui é um bom campo escalar, porque ele é adimensional. Esse campo aqui é um bom campo escalar, porque ele é adimensional. Esse campo aqui pode ser um bom campo vetorial, porque ele tem dimensão também adimensional. E esse campo aqui parece um bom campo espinorial, porque ele tem dimensão de massa dele. Então lembra que a gente fixou tudo dessa forma. A gente conhece a dimensão do θ e a gente quer que o A venha a ser um campo tipo gauge. Então ele tem que ter em duas dimensões, ele tem que ter dimensão de massa zero. Então, o fato disso aqui ser menos meio e isso aqui ser zero, fixou isso aqui menos meio. No momento que eu sei isso aqui menos meio, eu vou começando a tirar esse aqui menos meio. Mas esse aqui eu sei que é menos meio, então esse aqui é zero. Esse aqui eu sei que é menos meio, então esse aqui eu sei que é zero. Esse aqui a gente já fixou tudo, e esse aqui é menos 1. Com esse menos meio aqui, dá esse meio. É isso mesmo, né? Então é menos meio aqui, menos meio lá, aquele meio fica só com menos meio. Isso mesmo. Aquele cara lá é menos 1 só. Tá certo. Então, a gente está imaginando que aquele se alfa ali deve ser um campo tipo estúdio. Certo? Beleza. Então, a gente está caminhando para formular. Então, a gente já tem campo de matéria. Já viu que tem o φ, né, que é o nosso campo de matéria, e tem um candidato a campo vetorial. Então vamos começar a ver agora, né? Vamos começar a formar. Então a gente já tem o campo, esse φ aqui. Olha o conteúdo de campos dele, temos esse gama alfa. Então vamos tentar formular agora, por exemplo, né, alguma coisa que me dê um lagrangiano de matéria. O lagrangiano de matéria, basicamente, o que a gente vai querer? A gente vai querer ter o Klein-Gordon, demi-φ, e vai querer ter o Dirac, psi barrado e gama-mi, demi-psi. É o que a gente vai querer ter para a parte cinética, né? O lagrangiano cinético de matéria. Depois a gente vai poder pensar, o lagrangiano aqui, cinético, depois vamos pensar no lagrangiano de massa, e depois vamos pensar no lagrangiano de interação. Dos nossos cursos aqui, o que a gente já sabe? Em duas dimensões, né? O setor de o que deve estar descrevendo o setor de matéria é o modelo sigma não linear. Por quê? Porque a gente sabe que em duas dimensões, se eu pegar uma interação do tipo lambda φn, como o campo φ é adimensional, né, a constante lambda, né, vai ter sempre dimensão de massa menos 2. O lagrangiano é isso aqui. Vai ter dimensão de massa ao quadrado. Qualquer interação do tipo lambda φ3, lambda φ4, como φ é adimensional, eu posso colocar quantas potências eu quiser aqui. E esse lambda aqui, ele vai ter dimensão de massa ao quadrado. Porque o lagrangiano tem dimensão de massa ao quadrado em duas dimensões. Então, essa interação é sempre super renormalizável. Mas, se eu quiser ter uma constante de acoplamento adimensional no setor de matéria, eu teria que colocar alguma coisa desse tipo. demi-φ, vezes um φ elevado a n. Isso aqui, ó, me daria uma constante de acoplamento adimensional. 0, 0, 0. Massa ao quadrado. Então isso me garantiria a massa ao quadrado, dimensão de massa ao quadrado do lagrangiano, e me daria uma constante de acoplamento adimensional. Então, se a constante de acoplamento é adimensional, eu tenho chance de ter uma teoria renormalizada. Isso aqui é justamente a estrutura de um modelo sigma não linear. O modelo sigma não linear é alguma coisa do tipo demi-φ vezes potências de φ. Certo? Então, vamos dizer assim, claro, a gente pode introduzir uma interação φ2, φ3, φ4, φ5, φ6 em duas dimensões, mas eu posso colocar todas as ordens. Então, em duas dimensões, o natural é que o setor de matéria seja realmente um modelo sigma não linear, que é o que vai garantir
uma constante de acoplamento, qualquer acoplamento desse tipo, me garante uma constante de acoplamento adimensional. Você tem duas derivadas, mas isso aqui é justamente essa estrutura que nós já tínhamos aprendido. Ó. G e J de φ, dmi φ, dmi φj. Então, em duas dimensões, eu gostaria, quer dizer, de ter o setor de matéria um modelo sigma não linear. Mas a gente pode perguntar, eu posso escrever aqui D em duas dimensões? Se eu quiser escrever aqui D em duas dimensões, eu não vou escrever o modelo sigma não linear, eu vou escrever o lagrangiano de Dirac. Então, depois eu vou ver o que é o modelo sigma não linear em duas dimensões e o que é aquele D em duas dimensões. Mas eu estou só adiantando a vocês que o setor de matéria natural de duas dimensões, a interação, né, deveria estar no modelo sigma não linear, porque vai permitir sempre duas derivadas do escalar. Bom, mas por enquanto vamos tentar, então, introduzir para o setor escalar de matéria e o setor de massa. Depois vamos tentar introduzir o lagrangiano cinético para o setor de Gauge. Lagrangiano cinético de Gauge, que é onde, né, nós deveríamos ter o FMI ao quadrado. Vamos ver se a gente consegue escrever um lagrangiano para você, tá bom? Então vamos parar um instantinho por aqui, né, para a gente dar um intervalo de 6h10, se deve estar cansado, vamos falar de 15 minutos, mas 6h25, tá bom?